Salve galerinha do canal Bruxo Alquimista, aqui é Raquel Albino e vamos para mais uma história conto lenda de hoje. Ebrian e Henrique de Oliveira, que aterrorizaram a região de Nova Friburgo, município do Rio de Janeiro, entre 1991 e 1995. Mataram 8 pessoas de forma violenta e praticaram necrofilia com os corpos. Durante os 4 anos em que atuaram, eles viveram se deslocando para uma área de 300 mil metros quadrados, Mata Atlântica, entre os municípios de Sumidouro, Rio Grandina e Nova Friburgo. O conhecimento da dupla sobre a região e sua habilidade para se deslocar no ambiente e desaparecer lembra muito a fuga de Lázaro, que também se utiliza da mata para se esconder. Os irmãos necrófilos geraram tamanho terror na região que, de acordo com o jornal A Voz da Serra, cerca de 70% da família que moraram na zona rural deixaram suas casas, medo de se tornarem vítimas. De acordo com moradores mais antigos da região, os irmãos nasceram em uma família muito pobre, comandada pelo pai alcoólatra Brás de Oliveira, que batia na mulher Maria Luísa e nos filhos. Não era raro também que o pai obrigasse os irmãos a passarem dias na mata sem mantimentos. Ebrian era o primogênito, seguido de Henrique e mais 2 irmãos caçulas, Jailton, Márcia de Oliveira, e a família jamais conheceu outra região, não a área rural em que viviam. Além disso, as crianças eram analfabetas. Assim como ocorre com Lázaro, os relatos das ações que Ebrian e Henrique viram o sobrenatural, o que aumentava o medo da população, que os via como selvagens e brutais. O primogênito, no entanto, já dava sinais de violência desde a infância e havia relatos que ele matava animais e que fazia sexo com as carcaças. O primeiro assassinato ocorreu em 1991, em Rio Grandina. A vítima foi Eliana Macedo Xavier, de 21 anos, que ficou desaparecida por uma semana até que seu corpo fosse encontrado no meio da mata, no dia 15 de fevereiro. A jovem foi estrangulada com um fio de arame e seu corpo foi violado após a morte. Ao seu lado foi deixada um certidão de nascimento desgastada, um crucifixo de madeira preta, uma carteira de veludo preta e sua calcinha rasgada. 7 meses depois, o corpo de uma criança de 11 anos, Norma Cláudia de Araújo, foi encontrada nas mesmas condições que Eliana. A menina também havia sido estrangulada com um arame. Esse crime levou à prisão de Ebrian, que confessou o assassinato, mas disse haver agido sem o irmão. Como tinha 16 anos, foi julgado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e ficou internado no Estatuto Padre Rafael, na Ilha do Governador, até completar 18 anos. As mortes recomeçaram nem 5 meses após a volta de Ebrian. Os ataques dos irmãos seguiam um padrão: mulheres negras, quase sempre na parte da tarde, em regiões afastadas e próximas à mata. Usavam arame e foices e tinham o cuidado de não ferir o corpo das vítimas, que, além disso, ele tinha o costume de levar troféus das vítimas, como calcinhas. 27 de fevereiro de 1995, eles atacaram um casal, Elise Ferreira Lima e seu marido João Carlos Maria da Rocha, que tomavam banho em uma das cachoeiras
de Janela das Andorinhas. Ambos foram assassinados e os corpos foram estuprados após a morte. Entre os ataques, os irmãos desapareciam na mata, onde se alimentavam de frutas e dormiam em grutas nas Janelas das Andorinhas. Entre suas vítimas está uma tia dos jovens, Vera Lúcia Damasceno. Ela morreu em 1º de abril de 1995, quando supostamente levava mantimentos para os sobrinhos. A dupla era pelo 11º Batalhão da Polícia Militar de Nova Friburgo. Os moradores da região, no entanto, estavam insatisfeitos com o andamento da perseguição e começaram a tomar medidas individuais, como se armar. Dentre as dificuldades enfrentadas pelos agentes estava a falta de preparo e equipamento adequado para a busca nas matas, questão que já não ocorre na caçada a Lázaro hoje, que já tá morto, né, gente? Contou com drones, cachorro e policiais treinados. Mesmo com quase todo o batalhão mobilizado, os irmãos conseguiam desaparecer entre a vegetação e só eram avistados quando invadiam chácaras para pegar suprimentos, prática que Lázaro também adotava. Em 1995, os irmãos deixaram mais 2 vítimas. Em 17 de maio, assassinaram a lavradora Odete de Carvalho, de 56 anos, em sua casa. Em julho, mataram Iria Moraes Ornelas, de 67 anos, na cozinha de sua casa. Em vista da tragédia que se espalhava, um efetivo do Batalhão de Operações Especiais foi enviado para auxiliar na caça aos irmãos. Conta da repercussão nacional dos crimes, mais 200 policiais do BOP foram enviados a Nova Friburgo com cães farejadores. As últimas vítimas foram Maria Dorceleia Faltes, de 39 anos, que estava grávida, e seu filho Adriano Faltes Gomes, de 9 anos. No momento em que atacavam a mulher, foram surpreendidos pela criança, que foi coberta de pauladas. Ele resistiu apenas para falecer no hospital no dia seguinte. Adrian foi morto aos 19 anos por um subcomandante do BOP após invadir um sítio em Rio Grandina no dia 16 de dezembro de 1995. Henrique ficou desaparecido até se entregar no dia 17 de julho de 1996, por medo de ser morto pelos moradores. Henrique foi julgado em 1º de setembro de 2000. Pela morte de vigia João Carlos e atentado violento ao pudor de Elisete. Ele se declarou inocente de todas as acusações, afirmando que apenas acompanhava o irmão. Mesmo sem poder ser julgado por outros crimes, por falta de provas, ele foi condenado a 34 anos de prisão. Fiquem agora com mais relatos sobre essa história verdadeira. Agradeço a todos pela atenção, meu muito obrigado e até a próxima. Como eles eram crianças? O Brainho era muito atentado, era peste ruim. Graças a Deus que o diabo pegou ele. Já era ruim naquela época já? Era ruim. E o Henrique era mais tranquilo? O Henrique era mais tranquilo. O primeiro que começou com isso aí foi o Henrique. Mas tinha uma menininha aqui embaixo, que é uma família que morava, ele pagou uma menininha e levou lá pro mato. Uma menina com 15 anos, mas já aqui, fraquinha, miudinha. E aí começou, né? Aí daqui eles fugiram, aí deram para o pai dela, deu parte, agora eles tinham medo com isso, danado o pai dele. Aí mudaram lá para Varginha, com pouco tempo eles mataram uma menina lá na Varginha. E aí começou aquela vida de crime. Aí foram presos, estiveram lá no quadro da Fundação Padre Severino, que hoje acho que nem existe mais, né? Eles tiveram muito tempo. Aí cumpriram a pena dele lá e foram soltos. Quando eles foram soltos, em vez deles se tentar recuperar, caiu na bandidagem de novo, de fazer o troço errado. Depois de um tempo que eles foram liberados. Isso foi que ano? Isso foi no início dele, foi em 94. 94? Em 94. Aí nós pegamos, o pessoal ficou assustado, viu o Embraim andando aí, o pessoal veio cá, comentou com a gente conseguimos pegar o Embraim. E levamos até a delegacia. Chegou lá, o delegado
falou pra gente que não tinha como manter ele preso, que não... Que era de menor. Que ele era de menor e já tinha ficado preso lá e não tinha nada que ele tinha feito, nada com a população aqui, não tinha como deixar ele preso lá. Em seguida ele foi liberado no mesmo dia e em seguida ele começou a fazer as tragédias aí, que matou o rapaz que era segurança. Isso ainda em 94? Não, já foi em 95. E como é que foi essa primeira vítima deles, a segurança? Essa primeira segurança, o pessoal estava tomando um banho de rio e ele veio com um toco de braúna, matou o cara e por sorte ela conseguiu escapar. Matou, disse que ainda pintou, abusou da mulher do cara. Não matou por sorte dela, porque ela conseguiu fugir logo embaixo da opção de ela, começou a gritar. A mulher chegou no meio da multidão lá conforme nasceu, nuazinha, gritando socorro, apavorado. Aí que socorreram, aí começaram, aí começou ali. Depois foi a tia deles, depois mataram a mulher do tal do seu Ornella, lá pro lado de Varginha. A gente teve lá no banquete, né, que a dona lá no banquete, teve a tia deles, que a gente achou lá, que foi até na época o sargento, que foi com a gente, que chamaram que a mulher tinha sumido, e a tia, na época, todo mundo comentava que a tia dava um apoio neles, dava comida, mesmo assim, mataram a tia. Eles mataram a tia? Mataram a tia. Como é que foi essa morte? Essa morte nós andamos, um lugar chamado, quem vai pro Rosário, mataram e a gente andando, caçando, achamos ela longe da casa, talvez uns 200 metros mais ou menos. A tia dele, eu fui lá ver, a tia dele eles cortaram assim, ó, meteram um facão, cortou essa parte do que dela assim, tava, separou, sendo tia deles. Ele matou então fora da casa, depois fora da casa. Eles não tinham trabalho de ficar escondendo o corpo, matava e deixava. Matava e deixava. Onde que matava e deixava. E essa dona de banquete também, a mulher fazia queijo, o marido saiu para entregar uns queijos lá, a mulher apareceu dentro de casa. Isso aí eu cheguei a ver também, acompanhando. O senhor viu também? O senhor participava das buscas? Isso. A escola fechou, aquilo ali, o pessoal não podia sair de casa. Várias vizinhas aí acharam, depois que ele foi morto, vestígios de cabana dele, cobertor, aquelas coisas que eles faziam, aquelas cabanas de plástico para dormir, né? Aí ele começou, em 95, começou a querer fazer e a gente achando cada vez piorando e muita gente andando armado e a gente poderia ser o pior, né? Poderia ser o pior. E você ficou com muito medo? Como é que... Eu não estava nem em casa, ficava na casa dos outros. Meu marido ia trabalhar, ia pra lá também, ele me dava muito apoio, me dava comida. Não podia ficar em casa de jeito nenhum. A gente achava que ia resolver rápido, que ia pegar e nada, e foi só o pessoal ficando coisa, a gente mais não tinha mais condição de ficar aqui, que as casas tudo fechadas, e o pessoal ligava para mim falando que eu teria que a gente tirar da gente um filho, que eu estava com um filho pequeno na época, e que teria que mudar, e as coisas não é assim, que se eu tinha meu comércio aqui, a gente só nascido aqui, ir para onde? E fora os amigos também, né, que a gente não podia deixar numa situação dessa, deixar. O pessoal... Eles atacavam homens e mulheres. Homens e mulheres. Para vocês terem uma ideia, um dia eu escapei por sorte, não era dia de eu morrer, eu não, várias pessoas aí no lugar. Eu tenho uma água que eu tenho 1.800 metros de mangueira da nascente até a água que eu uso. E faltou água. Eu subi para ver a água, cheguei lá, achei a mangueira cortada. A mangueira descia num morro, assim, a mangueira cortada aqui, tinha coisa assim, e com uma cunhazinha de pau aqui. E vi aquele trilho, eu estranhei aquilo, mas já tava cabreiro, né? Eu voltei, desci e chamei o Hélio. Falei, o Hélio, mais os companheiros aí, fomos ver. A gente viu aquela trilha, fomos seguindo a trilha, achamos a cabana dele no meio do mato, lá tinha aquela fumacinha saindo pra ele. Aí o Hélio voltou para ligar para a polícia, mas acho que eles perceberam. Quando a polícia chegou aqui, nós fomos lá, só tava a cabana pura. Tinha um caldeirão de batata inglesa, eles cozinhando aquilo. Depois daquilo, acharam panela de pressão, aquelas vestes de cobertor, que eles roubavam o cobertor. E as pessoas ficavam sabendo, às vezes, desconfiavam que eles estavam por perto, quando dava por falta de alguma coisa. Alguma coisa, quando viu uma casa arrombada. Eles apanhavam muito comida, e o outro entrou em casa aí que tinha arma e eles nunca apanharam a arma. Eles não sabiam andar de ônibus. Eles iam daqui, aí rodava muito aqui até ali pro Trilho do Céu, dali pra cá. Fazia esse trecho tudo a pé. Tudo a pé? Tudo a pé. Entrou na casa do cara aí, o cara tinha um revólver guardado dentro dele, virou o guarda-roupa todinho do cara e não apanhou o revólver. Mas que não sabia usar aquilo, né? O certo ele usava muito era o facão e o pau.
A gente achava que com a arma mais grosso que isso, desse tamanho assim. É o que eles andavam, a arma deles. Era criado mesmo no mato mesmo, era bicho solto aí no mato. Vai aparecer outros Ibrahim aí. E eu espero que Deus proteja o povo, que não aconteça, né? Porque ele fez muita maldade